Essa noite nós vamos caminhar então em Josué capítulo 23, vamos caminhar nesses versos. E o tema dessa mensagem que eu trago para os irmãos é: você se lembra? Você se lembra? Porque esse texto vai nos falar sobre lembrança. Lembrança de tudo que Deus tinha feito para com o povo de Israel. Seu poder, seus livramentos, a vitória que Ele tinha dado quando eles foram obedientes à palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. E eu deixo esse tempo para que você possa guardar e meditar durante a semana. Você se lembra de tudo que Deus fez na sua vida? Você se lembra? Você traz à memória essas coisas? A palavra de Deus tem muitos versos que falam sobre lembrar dos atos de Deus, das ações de Deus em nossa vida. Até mesmo você que talvez não tenha caminhado com o Senhor há algum tempo, ou, enfim, nunca parou para pensar nisso, você poderia reconhecer a boa mão de Deus na sua vida, agindo em sua vida e em seu propósito? Então quero deixar aí essa pergunta, como tema. Você se lembra? Eu tenho deixado sempre um versículo para que os irmãos possam meditar durante a semana, que ajuda a gravar no nosso coração a mensagem central do texto. Então sempre um versículo que se conecta com o texto. E essa noite eu gostaria de deixar com os irmãos Salmo 119, verso 2. Salmo 119, verso 2. Olha o que diz. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Esse versículo fala para a gente como é abençoador ter uma vida de obediência ao Senhor. E de como é uma decisão sábia, extremamente abençoada, caminhar com Deus em obediência de coração. Porque você sabe que a obediência, ela não é o reflexo apenas de atos externos, mas ela é uma expressão de um coração que verdadeiramente busca amar a Deus. A obediência verdadeira é uma expressão de um coração que ama ao Senhor. Então a obediência não começa no que nós fazemos, começa a quem nós verdadeiramente amamos. Ok? E esse verso vai falar sobre isso. E aqui Josué vai exortar o povo de Israel a verdadeiramente, de coração, obedecer a Deus. Nós vamos ver que aqui Josué está começando a sua despedida. Esse capítulo e o próximo capítulo que nós vamos ver no domingo que vem, Josué já está começando a se despedir do povo. Está na hora dele ir embora, Está na hora dele dar tchau, Você lembra lá do programa infantil, Está na hora dele dar tchau, está na hora dele ir embora. E aqui nós vemos as últimas palavras de um homem que foi um homem usado por Deus para conduzir o povo. Então é uma despedida. Esse capítulo vai ter esse tom de despedida. E toda despedida é um pouco melancólica, mas também traz, de certa forma, um coração que se lembra do que Deus fez por meio daquela vida e de tudo que o Senhor tem feito no meio ao povo. Grande ideia desse texto. Lembrando que a grande ideia é o resumo da mensagem central do texto que nós vamos caminhar essa noite, que no caso é Josué 23. Grande ideia desse texto. A obediência a Deus assegura a continuidade das bênçãos, enquanto a desobediência, há perdas do desfrute da promessa. Essa grande ideia ficou grande, Mas é um resumo do texto. Aqui nós vemos que a obediência a Deus assegura a continuidade das bênçãos. Ou seja, diante das promessas que o Senhor tinha feito ao seu povo, eles deveriam caminhar em obediência. Se eles caminhassem em obediência, de coração, eles iriam desfrutar as bênçãos que o Senhor tinha prometido. Mas, em contrapartida, se eles fossem desobedientes, eles iam perder a possibilidade de desfrutar do descanso, das bênçãos, da promessa que o Senhor tinha feito a eles. Então aqui Josué, ele vai fazer, como todo homem de Deus, um encerramento focando no que é essencial. No que é essencial. Tá bom? Esse texto vai nos fazer pensar a respeito de uma dificuldade que os nossos corações têm. Meus irmãos, o nosso coração, ele é muito rápido em se esquecer do que Deus fez por nós. Muito rápido. A gente se esquece do que Deus fez por nós muito rápido. E a gente também é ligeiro em perder a esperança. Quando a gente está desanimado, as coisas não estão sendo fáceis, rapidamente a gente se esquece de tudo que Deus fez por nós até o presente momento onde nós chegamos. A gente não para pensar que se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos ajudado. Então esse texto vai nos desafiar justamente nesse ponto.
a lembrar do que é essencial para caminhar com Deus. A gente é muito rápido para murmurar, se frustrar, ficar descontente. E tardio para se lembrar de tudo que Deus fez por nós. E se nós fôssemos parar para pensar, tem muitas coisas que Deus fez por nós que nós nem temos conhecimento. E mesmo assim Ele fez. Então esse texto vai desafiar justamente a rapidez que nós temos de nos esquecer de tudo que Deus fez por nós. Vai nos desafiar justamente nisso. E a partir disso nós vamos ser desafiados a crer, a ter essa coragem, mesmo em meias lutas, com base no caráter e no poder de Deus. Em tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo. Ok? Então esse texto vai nos desafiar nisso. Quero caminhar com os irmãos, então, a respeito dessas palavras de despedida de Josué. Ele vai falar com os líderes do povo e ele vai ressaltar 2 alertas. E esses 2 alertas, eles vão servir para nós, para entender os perigos que muitas das vezes rondam o nosso relacionamento com Deus, a fim de que a gente não venha perder a possibilidade de desfrutar o descanso. É nesse sentido que esse texto vai falar com a gente. E 2 verbos aí que eu vou colocar nos pontos que nós vamos caminhar nesses alertas, que eu gostaria que você guardasse. Vai ter aqui para você anotar, se você quiser. Eu sempre coloco no grupo também os slides, né? Para quem deseja. Mas são 2 verbos. Lembrar e atentar. Lembrar e atentar. Esses 2 verbos vão ser importantes. Lembrando, atentar aqui não é fazer raiva não, tá bom? Atentar aqui é prestar atenção, tá joia? Que talvez você se lembre, mas que menino atentado. Não, não é nada disso. Atentar aqui é prestar atenção, tá? Então vamos caminhar, vamos ver essas lições. 2 alertas dados para o desfrute da promessa do descanso. E nós vamos começar a ler. Acompanha comigo aí, a partir do verso 1. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor. E Josué já estava velho, de idade muito avançada. E Josué chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais. E disse-lhes: Eu já estou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. Vede que vos reparti por sorte as nações que restam. Ou seja, ainda tinha alguns povos que não tinham saído ali. Para serem herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande, do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruí. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, tende todo cuidado de amar o Senhor, vosso Deus. Porque se, de algum modo, vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com ela vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as vossas costas, e espinhos para os olhos, até que morrais nesta boa terra que o Senhor Deus, vosso Deus, vos deu. Aqui nós vemos, do verso 1 ao 13, esse primeiro alerta. Lembre-se de tudo o que o Senhor
fez. Então o primeiro verbo é eu lembrar. Josué está trazendo à memória daqueles líderes o fato de que o Senhor foi com eles. O Senhor sustentou. O Senhor deu vitória. Meus irmãos, verso 10 fala de algo que é impossível. Mas nem naqueles filmes horríveis, antigos, você aí que é mais ou menos da minha idade, aqueles filmes de artes marciais muito ruins, mas que a gente gostava de assistir porque era engraçado, que um homem batia em 50. Você lembra daqueles filmes? De luta lá? Você assistia? Que um homem batia em 50. Como que é possível um homem bater em 50 pessoas? Mas isso daí é só em filme. Ou esses filmes de ação que talvez você assiste, que... é de antigo isso, né? O homem tá num tiroteio lá, ele mata todo mundo e não toma um tiro, não morre. É impossível isso aí. Não é assim? Explode as coisas, e pula de prédio, pula de paraquedas, pula sem paraquedas, não morre. É só em filme de Hollywood essas coisas. Pois é, mas aqui no verso 10 você vê que um só homem de vós persegue 1000. Se você achava o filme exagerado, imagina aqui esse texto. Só que tem uma diferença, o filme é mentira, aqui é verdade. E a gente vê que isso aconteceu porque o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós. Deus fez coisas inimagináveis. Você se lembra de tudo que a gente aprendeu e viu aqui no livro de Josué, de milagres que o Senhor fez? O Senhor derrubou muralhas de fortalezas intransponíveis. O Senhor conseguiu matar exércitos inimigos enviando granizo ou pedra, enfim. E só acertava o exército inimigo, não acertava um israelita. Então, foi um sniper ali, né? Não é isso? O Senhor deu sabedoria para poder fazer estratégias que fez com que povos muito mais poderosos fossem subjugados pelos israelitas. O Senhor deu força para Josué e os seus guerreiros conquistarem 31 reis. Nós vimos isso domingo passado. Isso é milagre. E aqui Josué, de certa forma, está lembrando eles de tudo que o Senhor fez. Então agora eles deveriam entender que tudo que teria que ainda acontecer após a partida de Josué, todas as batalhas que eles ainda travariam, e o fato de que eles permaneceriam na terra, vinha da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus tinha prometido que daria aquela terra, e ele cumpriu. Deus tinha prometido que eles venceriam, e eles venceram. E agora Josué estava lembrando eles disso. E eles deveriam continuar com a mesma fé. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a fidelidade a Deus e a obediência à sua aliança são essenciais para a continuidade das bênçãos e para a segurança de Israel na terra prometida. Ou seja, a garantia de que eles continuariam lá seria a fidelidade. Primeiro, de Deus em cumprir suas promessas. E segundo, a fidelidade deles para com a aliança. Eles deveriam continuar a crer, deveriam continuar a lutar, deveriam continuar a obedecer. Eles deveriam, primeiro de tudo, continuar a depender do Senhor que tinha dado aquela terra, assegurado as vitórias e lutado por eles. Então esse trecho fala sobre isso. E a partir disso, nós podemos pensar muitas aplicações para as nossas vidas. Aqui no texto nós vemos, meus irmãos, que Josué alerta eles para que eles não se misturem com aqueles povos que ainda sobraram. Olha o que diz aí o verso 7. Dá uma olhada aí. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós. Nem mencioneis os nomes de seus deuses. Nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes. E até o dia de hoje ninguém pode resistir. Ou seja, vocês entraram aí por causa de Deus e vocês continuam aí é por causa de Deus. Porque no dia que vocês deixarem de seguir o Senhor, vocês vão sair daí. Mas vocês não tenham dúvida. E ele vai continuando a falar a respeito disso. Verso 12. Porque se algum de
porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes, e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza, grifa essa expressão aí, sabei com certeza, ou seja, vai acontecer. Você sabe onde a gente tem um alerta similar? Talvez você se lembre, quando Deus fala de maneira enfática. Aqui Deus está falando por meio de Josué, né? Mas lá foi Deus mesmo que falou diretamente. Lá no Éden. Porque do dia em que dela vocês comerem, certamente morrereis. Então, é como se Deus estivesse dizendo, ó, no dia que vocês se envolverem com essas pessoas, vocês fizeram essas pessoas parte da sua família, pegar os valores dessas nações e transformarem nos seus valores e começarem a adorar os deuses que essas nações adoram. Verso 13, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós. Então aqui Deus está avisando. Deus está avisando. E Ele está avisando porque vai acontecer. E no dia é o famoso tá avisado, né? Tá avisado. Não se envolvam com esses povos. E aqui, meus irmãos, primeira aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida, a convivência abre o coração para a influência. A convivência, ela abre o coração para a influência. Isso nos faz pensar, nós influenciamos ou somos influenciados? Porque, meus irmãos, nós sabemos, por 1 Coríntios, né, o apóstolo Paulo nos avisa de que não tem como a gente ir embora desse mundo, né? No mundo vai ter pessoas ímpias de todo tipo de impiedade. Até que o Senhor nos leve, seja pela morte, né, ou seja por sua volta, nós teremos de estar nesse mundo. Como aquelas nações ainda continuavam lá. E ao seu tempo Israel daria o fim que Deus tinha determinado. Mas nós temos que parar para pensar até que ponto as coisas atingem o nosso coração e nos influenciam. E aí fica esse aviso. A convivência abre o coração para convivência. A convivência abre o coração para a influência. A convivência com os cananeus era o maior perigo que Josué tinha em mente. Não era nem o fato de ter guerras, de eles poderem matar israelitas. Esse nem era o maior perigo. O maior perigo, a arma mais mortal no contexto de Israel aqui, não era as espadas e lanças e armas que os cananeus tinham. Era a influência. A influência era a maior arma que eles tinham. E foi justamente essa arma que destruiu Israel. Ele repete isso várias vezes. Verso 4, verso 5, verso 7, verso 13 e verso 16. Mesma coisa. Se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuardes os outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa morrereis. E essa expressão aqui aparece várias vezes nesse capítulo. Na boa terra que Ele vos deu. Então vocês vão perder a bênção. Vocês vão perder o desfrute da bênção. Não por causa de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas, mas por causa da desobediência de vocês. Tudo que depende de Deus, para que vocês possam desfrutar da promessa, Ele tem dado. Mas para que haja o desfrute, é necessário a obediência. Então, no dia que vocês caminharem para a desobediência, vocês vão perder esse privilégio. Vocês não vão desfrutar. Outra coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui nesses versos, é que cada geração precisa fazer as escolhas de obediência que a geração anterior, fez ou não. A geração anterior a essa foi desobediente. Foi a geração que não entrou na terra. Essa é uma geração obediente. E apesar de algumas derrapadas que eles dão no livro até aqui, no geral foi uma geração obediente. Existem até alguns comentaristas que acreditam que essa geração de Josué foi a geração mais obediente de toda a história de Israel. Alguns comentaristas caminham nessa linha. Eles acreditam que essa geração foi a mais obediente. Não foi perfeita, né? Porque perfeito é só Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
mas foi uma geração obediente. Talvez a mais obediente da história de Israel. Mas ainda assim, ele está deixando esse aviso porque tanto essa geração como as que viriam, e o foco maior é nas que viriam, elas deveriam tomar essa decisão de obediência. Então, meus irmãos, não dá para a gente ser obediente pelos nossos filhos nem pelos nossos netos. Eles vão ter que tomar uma escolha. E eles poderão ser desobedientes. Um exemplo que sempre me vem à mente, quando se trata principalmente de filhos, né? Nós temos filhos, ou você que tem crianças aí na família, está investindo na vida delas. Para pensar os pais de Sansão. Literalmente, Deus falou tudo o que era para eles fazerem com Sansão. E eles fizeram. Que tipo de pessoa foi Sansão? Mentiroso, mulherengo, vingativo, manipulador e um monte de outras coisas. Infiel. Ele tinha o voto de Nazireu, quebrou o voto, acho, de todas as maneiras que o Nazireu poderia quebrar. E os pais dele fizeram tudo que Deus tinha dito. Porque santidade não passa por osmose. Entendeu? Não dá para pegar pelo sinal de Wi-Fi. Não dá para pegar pelo Bluetooth. A santidade, ela é oriunda de um coração que verdadeiramente deseja amar a Deus e obedecer a Ele. E isso só você pode fazer. Tudo bem que você pode fazer com a graça de Deus que vem ao seu encontro e te capacita a isso. Nós sabemos que cada passo que nós damos diante de Deus, em obediência, em santidade, antes Deus nos capacitou para isso. Tudo é oriundo dele. Mas o que concerne a nossa responsabilidade, eu não passo minha santidade para você, e nem você para mim. Não dá para fazer piques de santidade. Entendeu? É uma decisão de cada coração. E essa nova geração teria que tomar essa decisão. E esse texto nos mostra isso. Olha, não se misturem com essa gente. Não se misturem com esse povo. Não tem o estilo de vida deles. A geração anterior prepara o campo e semeia... Não, perdão, estou lendo outra coisa. A geração de Josué foi provavelmente a mais fiel de toda a história de Israel. Infelizmente, as próximas gerações se desviariam. Você quer saber como foi a próxima? Quer? Pula 2 capítulos aí. 24, aí vai para o próximo. Qual que é? Esse é o 23, né? Esse é o 23. Aí você vai pular o 24. Tá bom? Pula para o próximo capítulo. Que capítulo que é esse? Juízes 1. Como é que foi essa geração? Top. Ah, foi. O livro de Juízes basicamente é o cumprimento do aviso que Josué deu no capítulo 23. E ele vai dar, domingo que vem a gente vai ver, Deus permitindo. Se Jesus não voltar, né? E eu estiver aqui. 24 ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai avisar, não brinca com fogo, esse negócio é sério. Vocês estão achando que só porque vocês são maioria aqui, é aquela história, vocês estão achando que vocês são grandão? Vocês são grandão, mas vocês não são 2. O povo que estava aqui antes era maior que vocês. Cuidado. E Juízes é justamente o cumprimento do que ele tinha avisado no 23 e no 24. Então, meus irmãos, cada geração que tem que tomar a sua escolha. Temos tomado a nós. Louvado seja Deus por isso. Temos investido na vida da próxima geração. Nosso alvo é esse, né? Jovens aí, crianças. Nosso alvo é que essa próxima geração confirme a decisão que nós tivemos e cresça mais do que nós. Seja mais consagrada do que nós. Ame a Deus mais do que nós. Faça mais pelo reino do que nós. Dê mais frutos para a glória de Deus do que nós. E esse é o nosso alvo. Mas não vai depender da nossa escolha. O que depende de nós, que é o outro ponto que eu quero trazer para os irmãos, é que cada nova geração precisa tomar a decisão de crer e obedecer. Ou seja, a geração anterior, ela prepara o campo e semeia nos corações desta, no caso da nova geração, a esperança de que a fé germine e frutifique. Então a gente planta, a gente cuida, a gente investe, a gente cultiva. A palavra cultura vem de cultivar, ou seja, nós criamos uma cultura bíblica e de obediência. Pelo menos devemos fazer isso, né? Se você não está cuidando do seu jardinzinho, o que você espera que dê? Assim, está lá plantando chuchu. Não água,
Apesar que chuchu, praticamente você joga e cresce, né? Mas se não cuida lá da horta, como é que você quer que cresça alguma coisa? Né? Nós pais que temos vida aí de filhos e outros, nós precisamos, né, cultivar. Agora, meus irmãos, pegando essa analogia do agricultor, muitas das vezes o agricultor prepara a terra, coloca o insumo, ele semeia, ele vê germinar, ele cuida, né, ele faz o canteiro, tira lá as pragas, coloca todos os defensivos agrícolas, enfim, toma todo o cuidado. Mas aí vem geada e mata tudo. Acontece isso, né? Produtor de café aqui na região assim, vem geada, assim. Mas seja como for, todo agricultor, ele planta e cultiva na esperança de colher. E quando chega a próxima safra, ele não vai deixar de plantar, vai? Ele vai plantar de novo. Então, no que compete a nós vamos continuar cultivando, continuar cuidando, continuar investindo, para que no tempo certo, germine e dê fruto. Essa é a nossa esperança. Então, a gente não pode parar de cuidar. Agora, se a gente não cuida, você sabe quem vai cuidar? As pragas que querem comer. Elas cuidam. Elas chegam rapidinho para comer e devoram tudo. Então a gente tem que cuidar. Nós temos que investir, mas o que compete a nós é isso. Não tem mais algo a fazer além disso. É essa nova geração que vai precisar tomar essa decisão. E não dá para decidir por ele, por ela. Dá para você decidir por você. Por você consegue decidir, pelos outros não. E nesse sentido, olha o que diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 29. Nos fala algo interessante em relação a como Deus, que é o Senhor da vida, Ele que traz a vida a esse mundo, né? Como Ele age nos corações. E aqui é soberania de Deus. É soberania dele. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. O que eu quero enfatizar aqui? O crer é uma concessão de Deus. Então, pai, mãe, ou você que está investindo na vida da próxima geração, faça o seu melhor, ciente de que o seu melhor vai depender de você. Mas o único que pode trazer vida a um coração morto espiritualmente e considera a fé salvadora é Deus. Descanse nisso. Mas eu não quero que meu filho, não quero que minha filha, não... Eu também não quero. Tanto não quero que a gente está servindo ao reino de Deus, correto? Mas nós não somos Deus. Ou você é Deus? Lógico que não, né? Então, faça a sua parte, ciente de que isso compete a você. E ore ao Senhor, confiante que no que compete a Ele, acontecerá. Do jeito dele. Nós precisamos aprender a descansar na vontade de Deus. O que muitas das vezes cria problema no nosso coração é que nós temos terror de ter uma situação nas nossas vidas em que nós não temos a rédea. Nós queremos determinar como as coisas têm que acontecer. Só que isso é pecado e um erro. Porque nós não somos Deus. Nós não somos. Se por acaso você cuidou dessa plantação com todo o seu coração, errou muitas das vezes, né? Deixou sombra onde não era para deixar sombra, deixou tomar muito sol, não era para deixar tomar sol, deixou de irrigar, deixou de colocar alguma coisa, né? Mas rapidamente consertou, foi lá e fez a correção. E não germinou, continue fazendo o seu trabalho como um agricultor fiel. E sabe que é o Senhor que vai trazer a vida. Isso, na verdade, não é para tirar a esperança do nosso coração, é para dar esperança. Porque, meus irmãos, vocês acham realmente que se dependesse de nós ia nascer alguma coisa? Vocês acham isso? Você acha que se dependesse de nós alguém ia ser salvo? Começa pela tua vida. Você acha que se dependesse de você, você ia ser salvo? E eu posso falar pela minha, de jeito nenhum. Não ia. Então nós temos a salvação porque Deus é bom, gracioso e misericordioso. E da mesma maneira que Ele usou de graça para conosco, Ele poderá usar de graça com a próxima geração. Nós temos que ter a esperança. Essa esperança que semeia, cultiva, cuida, protege, esperando que germine, cresça e dê frutos. Essa tem que ser a nossa esperança. Outra coisa, meus irmãos, que nós podemos perceber aí nesses versículos é que o discipulado ele produz marcas profundas em nossa vida.
Que sentido eu quero dizer isso? Olha para Josué. Se você voltar lá para Deuteronômio capítulo 31, você vai ver que Josué está fazendo a mesma coisa que o mestre dele fez. Moisés também despediu do povo, deixando palavras de orientação, de exortação e de encorajamento. Ele está fazendo a mesma coisa. Na verdade, se você prestar atenção na vida de Josué, você vai perceber que muitas coisas na vida de Josué imita o seu mestre. Josué foi comissionado por Deus para liderar o povo. Moisés foi comissionado por Deus para liderar o povo. Josué lutou batalhas com o povo de Deus. Moisés também tinha lutado batalhas com o povo de Deus. Josué, no meio da batalha, teve que erguer uma lança e permanecer com ela, com o braço estendido, para que a vitória fosse assegurada. Moisés também ergueu o cajado em meia batalha e permaneceu com o braço erguido para que a vitória fosse assegurada. Josué passou a terra seca quando o rio Jordão tinha sido parado, a fim de que todo o povo atravessasse. Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho, em terra seca, pé enxuto, com o mar aberto e o Senhor guiando eles. Josué está terminando o seu chamado, a sua vocação, o seu trabalho com o povo, exortando o povo a confiar no Senhor, permanecer nos mandamentos do Senhor, permanecer na fidelidade do Senhor e continuar crendo nas promessas e na fidelidade de Deus. E Moisés tinha feito a mesma coisa. Então, o que nós vemos aqui? O discípulo é uma cópia do seu mestre. E de certa forma, o alvo é que o discípulo seja sempre mais do que o seu mestre, cresça mais. Mas aqui nós vemos o poder do discipulado, como a vida de Moisés foi emulada, revivida na vida de Josué. O discipulado tem esse poder de transformar vidas e de fazer com que essas vidas sejam guiadas pelas orientações que o discipulado estipula. E se nós formos olhar para a vida de Cristo, não é a mesma coisa? Quando Cristo estava lá no jardim do Getsemane, ele não ora pelos seus discípulos? Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo não deixa palavras aos seus discípulos, encaminhando eles, para que eles estivessem prontos para os desafios que eles iriam enfrentar? Muitas coisas na vida de Jesus acabam mostrando que tanto que Moisés quanto que Josué experimentaram, de certa forma, estariam nos apontando à frente a respeito daquele que é o verdadeiro libertador do povo de Deus iria fazer, experimentar e consumar diante de Deus para que o seu povo pudesse ter essa redenção. Mas aí eu quero deixar com vocês essa aplicação a respeito de discipulado. O discipulado produz marcas profundas em nossa vida. Nesse sentido, em relação a como Israel deveria se portar com a ida de Josué, com a morte dele, tem uma citação interessante desse comentarista, o Trent Butler. Ele fala a respeito disso. Se Israel não faz a sua parte, então Deus não faz a dele. Eis aqui o perigo da liberdade. Deus busca a livre resposta de amor do homem. Deus faz a sua parte e merece receber tal amor. Deus não força a sua atenção sobre o homem, mas aquele que ignora a palavra de Deus receberá a punição dele. Então nós vemos que esse relacionamento é baseado o quê? Numa duplicidade, né? Um relacionamento de proximidade, de obediência. Deus quer abençoar, mas eles precisam caminhar em obediência. E meus irmãos, como isso fala a nossa vida? Como isso fala a nossa vida? A gente acha que está na igreja, agora está tudo bem. Meus irmãos, só começou. A obediência tem que ser diária, todos os dias caminhando com o Senhor. Deus é um Deus de graça, mas Deus também é um Pai justo. E Ele sabe que se é necessário que Ele retire o cuidado e as bênçãos dEle para que nós venhamos a aprender, a valorizar e caminhar em obediência com Ele, Ele vai fazer isso. E Ele não tem nenhum problema de fazer isso não. Porque Ele não tem nenhuma obrigação de nos abençoar, além do que Ele tem prometido, porque Ele é fiel para com a sua própria palavra. Mas além disso, nenhuma.
Então isso, meus irmãos, é um alerta para corações que vêm na igreja buscando bênção. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que passaram situações difíceis nas suas vidas e buscaram a igreja porque querem uma vida diferente. Particularmente não tenho nenhum problema, porque muitas pessoas vêm para a igreja assim. Mas eu tenho um problema com as pessoas que vieram para a igreja assim e continuam assim durante anos. Eu acho que a gente já está tempo suficiente na igreja para entender que o alvo principal para a gente estar aqui não deve ser esse. Nós temos que estar aqui por causa de Deus. E não por causa das bênçãos que Ele nos dá. Porque nós temos que ser obedientes de coração. Não se trata de uma troca. Quando nós amamos o abençoador, as bênçãos vêm até nós. Mas nós precisamos amar o abençoador. De coração. Segundo alerta, meus irmãos, para a gente caminhar aqui nessa questão do desfrute da promessa, do descanso, né? Para que eles pudessem estar na terra e desfrutar esse descanso, eles deveriam estar atentos a esses dois alertas. O primeiro é o lembrar. O segundo agora, eu quero caminhar com vocês. Atente para tudo o que o Senhor fará. Verso 14 a 16. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai. E sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as coisas boas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim, como todas essas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou aconteceram, também o Senhor trará. Olha como o verbo está no futuro aí. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer. Então por isso que tem que atentar para as coisas que Ele fará. Trará sobre vós todos os males até vos destruir nesta boa terra que Ele vos deu. E de novo, se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuardes os outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa morrereis na boa terra que Ele vos deu. Então aqui eles deveriam estar atentos com uma desobediência futura. Da mesma maneira que eles poderiam ter a certeza de que o Senhor seria fiel, sustentando, mantendo as bênçãos, eles também teriam de ter a certeza de que se eles caminhassem para a idolatria, eles também não iriam desfrutar dessas bênçãos. Então nós temos que estar atentos para tudo que o Senhor fará, seja de bênção, seja de disciplina. É por isso que igrejas bíblicas não estão cheias como essas igrejas que ficam pregando bênção à torta e à direita aí. É por isso. Porque se eu chego aqui e falo, quem quer bênção? Levanta a mão. Assim, eu sei que vocês não vão fazer isso porque vocês conhecem a Bíblia, né? Mas tem muito lugar por aí que todo mundo levanta a mão. Porque são ensinados que Deus está aqui para abençoar. Né? Parece que Deus está assim, distribuindo, né? Toma bênção, toma bênção, toma bênção, toma bênção. É assim. Mas se alguém que tem essa visão fosse pregar, ensinar Josué 23 e fosse ler aí os versos 14, especificamente, na verdade, 15 e 16, se você não obedecer, toma disciplina, toma disciplina, toma disciplina. Aí não, né? As pessoas não querem isso aí. Mas é o que o texto diz. É o que o texto diz. Então nós temos que estar atentos para tudo que o Senhor fará. Precisamos estar atentos, sem dúvida. A infidelidade, a aliança de Deus, trará julgamento e a perda das bênçãos, pois assim como Deus cumpriu suas promessas de bem, também cumprirá suas advertências de juízo. Nós olhando aqui para esse resumo desses versos, do 14 até o 16, muitas das vezes você pode pensar assim, mas meu irmão, nós estamos na nova aliança. Isso daqui é na antiga aliança. A antiga aliança é uma aliança condicional. Uma aliança que se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado. Né? A Bíblia diz, fiquem atentos, porque hoje eu coloco diante de vós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí vem toda a sequência de bênçãos e maldições. Tá vendo? Isso daqui é da lei mosaica. Meus irmãos, Deus começou a disciplinar a partir de Moisés? Foi? Foi a partir do Monte Sinai que começou isso aí? Ou será que começa em Gênesis 3 já? E outra coisa. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento, e eu já falei com os irmãos alguns domingos atrás, né? Algumas pessoas olham para Josué e falam, que horror! Como você pode crer na Bíblia? Matança, genocídio, extermínio disseminado. E, gente, a gente caminhou nos textos. Tem vários capítulos aqui que falam, e não sobrou ninguém vivo.
Quer dizer justamente isso, não sobrou ninguém vivo. Morreu todo mundo. E as pessoas olham para esses textos e ficam assim, que horror, matança, isso não pode ser o Deus verdadeiro. Na história da igreja, teve muitas pessoas que tiveram dificuldade com isso. Inclusive, disseram que existem dois deuses na Bíblia. Tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, iracundo. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça, um Deus de amor, de perdão. É mesmo? Que Novo Testamento que você anda lendo? Dá vontade de perguntar isso para a pessoa. O que é mais difícil, morrer ou passar uma eternidade no inferno? Até onde eu me lembro, não tem texto no Antigo Testamento falando claramente a respeito de um inferno eterno. Todos eles estão no Novo. E você sabe, né, meus irmãos? Eu já falei isso várias vezes. A pessoa que mais fala sobre o inferno na Bíblia é Jesus Cristo. Então, às vezes a gente olha para a Nova Aliança, né, o Novo Testamento, a Nova Aliança, e pensa, não, mas agora Deus é um Deus de graça. Deus não faria isso de forma alguma. Deus nos ama em Jesus Cristo, obviamente, Ele nos salvará. E sim, Ele nos salvará se nós crermos nele. Uma fé que frutifica, uma fé que reflete um novo coração, uma fé de uma vida transformada, não perfeita, porque estamos em processo de transformação diariamente, mas um novo coração. Tem que nascer uma nova pessoa aí, né? A gente sabe que o antigo fica, pelo menos até a morte, mas tem que ter um novo ser humano, um novo coração, uma nova vida, porque senão não tem salvação, né? Então, nós temos que estar atentos também para o fato de que o Novo Testamento também trabalha com esse conceito. A Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus Cristo haverá de julgar cada crente. E não é só para dar galardão, não. Ah, pastor, o senhor está falando que Jesus vai mandar as pessoas para o inferno? Claro que não. Pelo menos crente não, né? Crente não vai mandar. Quem não é, vai. Mas crente não vai. Mas você lembra daquele texto do Novo Testamento que diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, bem ou mal, no corpo? Você lembra dessa referência? Não lembra? Depois eu posso mandar para você, se você não sabe. Então, todos nós haveremos de prestar contas a Cristo. E esse princípio de obediência e desobediência não é para a nossa salvação, porque a salvação é pela obediência de Jesus. Essa daí não precisa se preocupar. Jesus foi obediente em tudo. Não ficou nada para ele obedecer. Ele foi obediente em cada coisa ao Pai. Então você pode ter sim certeza da sua salvação, não por causa de você, nem por causa de mim, nem por causa da Igreja Batista ou qualquer crente que você conheça, mas por causa da fidelidade e obediência de Cristo. Você pode estar seguro, a salvação é pela obra perfeita, irrepetível e completa de Jesus. Agora, concernente ao nosso relacionamento com Deus, aí a história muda. Muda. Porque aí nós sabemos que dependemos da graça de Deus para caminhar em obediência. É Ele que vem ao nosso auxílio, é Ele que nos capacita, é Ele que quebranta o nosso coração, é Ele que coloca em nós esse desejo, ímpeto de caminhar em obediência diante dEle. Mas nós também somos responsáveis por cada coisa que fazemos ou deixamos de fazer. E o princípio permanece. Então, diante disso, meus irmãos, nós temos que estar atentos a tudo que o Senhor fará, seja bênçãos ou prestação de contas que nós daremos. E sempre tem um versículo que eu fico pensando nele, né? Que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz: porque cada homem haverá de dar contas por cada palavra inútil que proferiu. Se Jesus está contando as palavras que a gente disse, eu acho que a gente deveria ficar preocupado. Não porque a gente vai para o inferno, mas porque Ele deseja que a nossa vida seja pautada com o propósito que Ele estabeleceu. Temos que estar atentos a isso aí. A partir disso, vamos pensar 3 aplicações rápidas aqui para a nossa vida. A motivação para a obediência deveria ser a gratidão pelo que Deus fez, faz e fará. A gente percebe isso claramente aí no verso 6, no verso 8 e no verso 11. Claramente. Esforçai-vos para guardar a cumprir tudo quanto está escrito no livro de Moisés, para que dela não desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Eles deveriam caminhar nessa obediência. Verso 8, a mesma coisa. Mas o Senhor vosso Deus vos apegarei como fizestes até o dia de hoje. E no verso 11, mesma coisa. Portanto, tende todo cuidado de amar o Senhor vosso Deus.
Então a obediência ela é pautada pelo nosso relacionamento com Deus, porque nós amamos a Deus. Meus irmãos, obediência sem amor, muitas das vezes é só medo. Agora nós que somos pais, né, pai ou mãe, a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes porque eles estão com medo da gente ou porque eles nos amam? Óbvio que é porque eles nos amam. Tem um ditado que diz por aí que se não for me obedecer por amor, eu não tenho nenhum problema que me obedeça por temor. Isso não se aplica a Deus. Deus tem o desejo de que aqueles que o amem de coração. E Ele sonda corações. Ele sabe quem verdadeiramente tem um coração que o ama. E aqui, obviamente, isso diz respeito a um relacionamento pessoal seu com Deus. Eu não sei o que se trata no seu coração. Como pastor acompanhando, algumas coisas a gente, acaba caminhando, enfim, tem o nosso discernimento em relação a isso. Mas no final das contas, é como o seu coração está diante de Deus. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Tudo que a gente faz em obediência tem que ser motivado pelo nosso amor a Deus. Nós obedecemos porque amamos e não porque temos medo. Não que não devemos ter temor do Senhor, obviamente. Sabemos que os filhos têm respeito pelos pais e devem ter mesmo. Mas não é um respeito por medo. Eu acho que o que mais dói no coração de um filho que verdadeiramente ama o pai ou a mãe não é a repreensão e disciplina física, talvez, para filhos menores, que pode advir da desobediência. É o desapontamento no coração que um filho ou uma filha pode causar nos seus pais. Sabe aquela sensação, puxa, eu machuquei o meu pai, eu machuquei a minha mãe, eu não deveria ter feito isso. Isso dói mais do que o temor de uma disciplina. Então, todas as vezes que nós fomos fazer a vontade de Deus, a gente pergunta, isso agrada a Deus? Isso agrada o meu Pai? Isso agrada o meu Deus? Eu amo a Deus. Eu vou fazer, não é porque o pastor vai falar, porque o irmão vai falar, porque a irmã vai falar, porque as pessoas vão ver. Essas coisas são importantes, ter seu espaço também, não vou dizer que não tenha. Mas não é por isso. É porque eu amo a Deus. E por isso que é tão difícil caminhar em obediência. Porque aqui, todos nós somos cristãos bem comportados, educados, que sabem se portar, pelo menos na maioria das vezes. Tem vezes que não, Mas na maioria das vezes a gente sabe fazer isso. Saiu daqui, meus irmãos, como é que é? Talvez comece hoje mesmo. Assim que terminar o culto, você ir na sua casa. Deus me livre que isso aconteça, Mas a gente sabe o que acontece. Vale a pena você passar 30 anos numa igreja, até que o Senhor te chame, viver um relacionamento com Deus desse jeito? Vale a pena? Você não acha? Se por acaso você experimenta isso, eu tenho fé que não seja o caso de ninguém aqui. Começar por mim. Mas para pensar, vale a pena ter um relacionamento com Deus assim, que é pautado em aparências ou medo? Vale a pena? Será que nós não deveríamos ter um relacionamento com Deus direcionado pelo amor que nós temos a Ele? Porque nós sabemos que Deus nos ama. Você sabia, que Deus te ama, Que é a frase de evangelismo padrão, E nós sabemos isso porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele demonstrou esse amor por nós. Deus nos ama, quer nos amar e quer compartilhar esse relacionamento de amor. Nós vamos ficar sustentando uma vida de anos diante de Deus, de uma obediência capenga, que na verdade nada mais é que uma desobediência aberta, porque nós não conseguimos amar a Deus. Meus irmãos, como pastor, o meu alvo aqui não é ser xerife da vida alheia. É, como instrumento da graça de Deus, mesmo ciente das limitações que eu tenho, poder ser um meio para que você conheça e ame a Deus de todo o seu coração. De que você obedeça o Senhor com pessoas perto ou não, com pessoas vendo ou não, sozinho ou não, porque você ama a Deus. E quando a gente ama uma pessoa, a gente ama sozinho ou não. Não é assim? Tanto que dá saudade, Você quer estar com a pessoa. Então a base da obediência não é o medo. A base da obediência é o amor. É interessante você perceber isso no verso 11. Nós precisamos verdadeiramente amar a Deus. Porque senão todo o resto desmorona como um castelo de cartas.
A gente vai ensinar os nossos filhos a serem educados. Cumprimenta as pessoas, viu? Ó, não fala palavrão. Ó, fica sentado. Ó, não fica saindo. Isso é tudo muito bom, tá? Eu acho que tem que ter boa educação, sim. E muito disso tem se perdido. Acho que se tem um povo que tem que ser educado com lisura e excelente comportamento, são os crentes. Isso eu não tenho dúvida. Agora, a gente vai ensinar a pessoa a ser um pecador muito bem educado. E obviamente que eu não estou dizendo que é para ser o contrário, para ser alguém que ama a Deus e não tem educação, não sabe se portar. Mas o ponto é, nós temos que levar nosso coração e o coração das pessoas às quais nós temos investido, que é o que Josué está fazendo aqui com o povo. Nós temos que levar eles a amarem a Deus. E nós temos que amar a Deus. E ó, os nossos filhos veem que a gente não ama a Deus, viu? Vem. Oh, sem dúvida que vem. E eles também vêm quando a gente ama. Então você quer impactar a vida do seu filho, de sua filha? Ou a vida de alguém que você está investindo? Mostre o quanto você ama a Deus. E não é para parecer, não. Mostre realmente o amor que você tem. Porque esse amor, ele contagia. Você já encontrou com uma pessoa que vibra pelo Evangelho? Vibra pelas coisas de Deus? Já encontrou com uma pessoa assim? Você está perto da pessoa, a pessoa vibra. Cada vez mais tem sido difícil encontrar, às vezes, corações assim. Falo por mim mesmo, né? A gente vai adotando essa vida religiosa, né? Enfim. E aqui não estou falando a pessoa espalhafatosa, nada disso. Eu estou falando a pessoa que vibra de maneira natural pelas coisas de Deus. Não é algo contagiante, algo que nos preenche, nos enche. Essa simplicidade, uma vida genuína, de amor ao Senhor. Por que nós não podemos ter isso, meus irmãos? Por que nós não podemos ter isso? É isso que Josué quer que aquele povo faça. Que eles verdadeiramente amem a Deus e obedeçam. O maior perigo para a sua família não é você perder seu emprego ou a sua saúde. Ou mesmo seus amigos e familiares. Mas é ela, a sua família, perder a fé. Esse é o maior perigo. E esse é o medo de Josué. Porque naquele momento eles estavam caminhando com Deus. Mas se eles não caminhassem em obediência, em amor com o Senhor, a família deles perderia a fé. 2 capítulos para frente vocês vão ver isso começar a acontecer. Você pode perder o emprego, continuar amando a Deus e contar com o cuidado dele. Você pode perder inclusive pessoas e continuar amando a Deus. E continuar obediente e continuar caminhando com Deus. Agora, você pode ser muito bem sucedido com emprego, casa e todas as coisas realizadas e não crer mais em Deus. Ou pelo menos a sua família, né? E aqui eu estou partindo de uma aplicação pastoral prática, não estou caminhando e teologando aqui sobre perda de salvação, não é nada disso, mas pensando de maneira prática. O maior perigo para as nossas famílias, elas perderem a fé. E nós estamos numa região do país em que o materialismo, o consumismo é extremamente exacerbado. Não imagino que no norte seja diferente, né? Mas essa região é muito forte. Aqui é muito forte. O secularismo aqui é muito forte. Eu já tive a oportunidade de estar em outras regiões do país, essa região aqui é bastante. Você que é jovem, pensa aí, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, quantos jovens você conhece que são abertamente ateus? Essa região tem um número muito grande. Então, nós vemos o quê? Pessoas que não têm nenhuma fé. Não creem em Deus, não creem na palavra dele. E por fim, meus irmãos, desafie alguém, especialmente os seus filhos e amigos, a uma vida de obediência e amor. Passe a tocha da obediência. José está falando isso para aqueles líderes, para que eles passassem a tocha da obediência para a próxima geração. Então não adianta a gente caminhar com Deus em obediência, ver vitórias, ter bênçãos, desfrutar de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós e pelos nossos, e não está ciente. E olha, quem está pregando aqui é pastor, tem um filho, tem esposa, e enfim, meu ministério em grande parte vai depender do meu relacionamento conjugal, obviamente, né? E em parte também em como nós temos caminhado com Natanael. Então você veja que é uma responsabilidade tremenda. Mas eles não têm que ser fiel porque eu sou pastor, eles têm que ser fiel porque eles amam a Deus, né? A gente desfruta de todas essas coisas e a próxima geração não crê no Senhor. Foi bom, não vou dizer que não foi, né? Caminhar com Deus, desfrutar da bênção de estar com Ele, obviamente foi.
mas isso acaba. Isso acaba. Não fica achando que porque você é crente, Deus obrigatoriamente vai fazer com que toda a sua descendência seja. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você que não teve a sua infância, adolescência, juventude na igreja, veio para a igreja em algum período que você já estava em vida adulta ou consciente. Você sabe como é viver no mundo. Você sabe como é que é. Não é verdade? É isso que a gente quer para a próxima geração? E lembre-se, da maioria das pessoas que você conheceu, você foi uma das poucas que, pela graça e misericórdia de Deus, conheceu o Evangelho e está hoje fazendo parte do povo de Deus. Porque a maioria das pessoas que você conheceu não estão, correto? Correto? Então, olha o desafio que nós temos. Não é só o desafio de você ser obediente, eu ser obediente. Esse é um desafio e a gente precisa caminhar nele, contando com a graça de Deus todos os dias. Mas a gente tem que estar ciente de que temos que passar essa tocha da obediência para frente. Às vezes, nossos pais estão preocupados com a gente, mas não estão preocupados com os nossos filhos, ou com os filhos dos nossos filhos, caso Deus os dê. Como é que vai ser isso aí? Não, eu quero chegar no céu. Nem que seja tudo estrupiado, eu quero chegar. Olha a mentalidade, gente. Então tudo se resume a você chegar no céu. É isso. Eu chegar no céu. Eu acho que nós temos alvos bem mais complexos e maiores do que esse. O que nos faz depender muito mais de Deus. Meus irmãos, nós temos muitos desafios. A gente não tem tempo para perder com coisas secundárias. De verdade. A gente não tem. Se você está investindo a sua vida em coisas secundárias, eu gostaria de, com todo o amor, carinho por você, de verdade, te exortar a reavaliar e tirar coisas secundárias da sua vida e focar no principal, porque nós não temos tempo para isso. Se você acha que você tem, você não tem. A começar pelo fato que você não sabe se você tem o dia de amanhã. Eu espero que você tenha, mas eu não tenho como garantir que você terá. Então a gente tem muita coisa urgente e primária para poder focar, sabe? Acho que a gente deveria focar mais nisso. Nesse sentido, meus irmãos, olhando para esse texto também, nós podemos entender a respeito do descanso e de como isso se cumpre em Cristo. Porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, 8 e 9, nós tomamos conhecimento de que ainda há um descanso. Nesses versículos que eu estou passando para vocês, você vai ver lá, depois quando você for ler, de que Josué não conseguiu dar descanso a todos, apesar do povo estar aqui. Por quê? Porque eles não vão ficar nessa terra para sempre. Um dia eles vão sair dela. E vai acontecer muita coisa, a Bíblia vai contar todas essas coisas para a gente. E aí o autor de Hebreus fala, porque ainda resta um descanso. E esse descanso hoje nós encontramos em quem? No nosso Josué, Jesus Cristo. Se hoje nós não endurecermos o nosso coração, se hoje nós não endurecermos o nosso coração, nós encontraremos descanso em Cristo. E se nós formos parar para pensar no reino que seria Israel, que depois se dividiria e acabaria, também tem uma promessa maravilhosa para nós. Porque um dia Israel seria um reino, e esse reino em algum momento seria abalado. Ele iria acabar, como de fato acabou. Ele acabou. Hoje, o país Israel, a República de Israel, tem até descendentes de judeus, mas não tem absolutamente nada a ver com Israel do Antigo Testamento. Nada a ver. A começar pelo fato de que é uma república totalmente contrária aos princípios cristãos. E que inclusive persegue a igreja. Isso é uma coisa que pouco evangélico sabe. Tá? Então aquele reino acabou. Ele acabou. Mas tem uma promessa maravilhosa para nós. Eles estavam na terra, mas um dia tudo aquilo ali acabaria, como de fato aconteceu. Mas nós, meus irmãos, nós temos um reino que não pode ser abalado. Dá uma olhada lá em Hebreus 12, verso 28. 12, 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor. Hoje nós temos um reino que não pode ser abalado. O povo de Israel, aquela geração que foi piedosa, infelizmente experimentaria disciplina um tempo depois.
E todas aquelas coisas se perderiam, porque as próximas gerações foram tomando decisões equivocadas. Em algum momento surgiram homens de Deus, que Deus usou para trazer o povo ao arrependimento, e algumas pessoas até se voltaram a Deus. Mas isso não foi definitivo, ao ponto de que a própria liderança, séculos depois de Josué, iria não apenas rejeitar o Salvador, mas trabalhar para crucificá-lo. E rejeitariam o Messias. Então esse reino, ele foi abalado. Como os reinos desse mundo são abalados. Mas cada um de nós que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, cada um de nós, que caminha em obediência e em amor, que o ama, que quer, conforme ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Caminhamos em obediência e amor, nós temos um reino inabalável. Isso deve produzir em nossos corações coragem, fé, confiança e obediência.